Retomando o nosso quinto bloco, vamos ver intervalos para concluir jornada de trabalho. E aí já entra em acidente de trabalho, meu amigo, que é o ponto X aí da questão. Então vamos lá, intervalo, como a coisa funciona? Primeiro ponto interessante a entender é: os intervalos de descanso não serão computados na jornada de trabalho. Ou seja, você trabalha lá, isso aí, ó, 71, parágrafo 2º da CLT. Então, o empregado, ele trabalha 8 horas. Ok. Só que ele fica lá na construção 9 horas. Mas ele vai ganhar, vai receber as 9? Não, ele vai receber pelas 8. Mas e essa 1 hora da refeição, por exemplo? Essa 1 hora ele não vai receber. Não entra no cômputo da jornada de trabalho o intervalo da refeição. Não é? Então, muito cuidado com isso aí. Intervalo de descanso, não só o da refeição, não entra no controle de jornada. Muito bem. Um outro intervalo, a título de exemplo, é o interjornada. Qual que é o interjornada? É o ou entre jornada. É entre a jornada da segunda-feira e a jornada da terça-feira. Quando o empregado sai na segunda-feira e volta a trabalhar na terça, tem que ter passado o intervalo mínimo de 11 horas. É o que está no artigo 66 da CLT. Então, o empregado tem que descansar aí, ficar afastado da empresa pelo menos 11 horas. Onde, agora uma dica aqui, onde que, por vezes, você consegue flagrar que o empregado não fluiu às 11 horas? Normalmente acaba fluindo às 11 horas, mas onde que acaba não fluindo? Quando é trabalho de folguista. Porque folguista cobre folga. Às vezes ele cobre a folga de um camarada e vai embora. Ao voltar para cobrir a folga de um outro colega de trabalho, não passou o intervalo de 11 horas. Portanto, quando você estiver advogando por folguistas, fique esperto que o DSR do folguista, que é o descanso semanal remunerado, ele acaba dando reflexo em valores por conta da ausência correta do cumprimento do interjornada ou entre jornadas, porque o folguista é normal o folguista não obedecer às 11 horas de descanso. E é mais normal ainda o advogado, a advogada do folguista também não perceber isso, né? Então é dinheiro sendo jogado fora. Ficou a dica aí para você. Vamos ver agora o intervalo intra-jornada. Intra. O que é intra? Dentro da jornada, né? Como é que funciona isso aí? Jornadas até 4 horas não tem nada de intervalo. Ah, mas na construção civil não tem uma jornada até de 4 horas. Então, querida colega, doutor, doutora, né? Aqui a gente vai explicando tudo para você entender o contexto geral. Então, o trabalhador que se ativa até 4 horas, ele não vai ter nenhum intervalo para refeição e descanso. Por outro lado, se a jornada for superior a 4 horas até 6, limite de 6, aí ele vai ter 15 minutos de intervalo para refeição. Se a jornada ultrapassar 6, não é? Aí esse empregado, então, ele vai ter, excedendo aqui, 6 horas, então ele vai ter no mínimo 1 hora para refeição e descanso. Ou então, 2 no máximo. Mas se excedeu a 6, então ele vai ter 1 hora de refeição aí de 60 minutos. Muito bem. Essa hora de refeição, essa 1 hora, 60 minutos de refeição, para quem trabalha mais de 6 horas, que é a regra aí na construção civil, ela pode ser reduzida? Pode. Por ato de quem? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Ah, professor Gustório, mas o Ministério do Trabalho e Emprego acabou. Então, não acabou. Ele é uma secretaria especial do Ministério da Economia, mas a função do Ministério do Trabalho e Emprego não acabou. Muito bem. E o 71, parágrafo 3º da CLT diz isso, né? Que por uma diligência aí da Delegacia Regional do Trabalho, pode, então, diligência lá na empresa, pode acabar, então, reduzindo esse intervalo para, por exemplo, 30 minutos, ainda que a jornada ultrapasse 6 horas e que o correto seria 1 hora, porque foi autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E aí? Aí, em 2017, novembro do 17, por conta da reforma trabalhista, se incluiu no artigo 611-A, que a gente já explicou que é aquele que tem os incisos que permite, então, por um acordo ou convenção coletiva,
ultrapassar os limites da lei. Então, 611A, no inciso 3º, diz lá, ó, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos, para jornada superior a 6. Então, os dirigentes sindicais, por meio de uma convenção ou um acordo coletivo, pode sim reduzir o intervalo para a refeição. A nosso sentir, é um pouco temerário, né? Por quê? Porque aqui no 71, parágrafo 3º, permite também a redução, mas é pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vai ter uma diligência lá para saber os motivos, se tem restaurante, como que a coisa funciona para reduzir essa jornada superior a 1 hora para 30 minutos. Então, tem um contexto essa redução pelo Ministério do Trabalho. Por outro lado, reduzir pelos dirigentes sindicais, sem diligência, sem nada, como é que fica isso, né? Isso aí pode impactar, sabe aonde? No que nós vamos ver, que é o acidente de trabalho. A jornada de trabalho, ela está intimamente ligada, sobretudo na construção civil, aos acidentes de trabalho, né? Por conta do quê? Fadiga. Não por outro motivo. A maioria esmagadora dos acidentes de trabalho, e aí não só na construção civil, acontece em que momento? No segundo momento da jornada, ou seja, após a refeição. Por quê? Porque depois da refeição, já estamos na metade da jornada de trabalho, os reflexos, naturalmente, já estão mais reduzidos, né? Então, na primeira parte da jornada de trabalho, subentende-se, né, que o empregado está vindo de um descanso, que ele dormiu a noite inteira, e ele está vindo para trabalhar, então ele está com os reflexos apurados. Depois da metade da jornada que ele vai almoçar, por que a própria lei já prevê refeição e descanso? Por quê? É para se alimentar e descansar um pouco, para recobrar os sentidos, os reflexos, e acabar de cumprir a jornada de trabalho. Por isso que, quando a jornada é reduzida, tem que se ter critérios para reduzir. Por isso que a lei já anteriormente previa, né, e continua prevendo, né, o parágrafo 3º do 71, que era por diligência do Ministério do Trabalho, para saber, conhecer a realidade lá do empreendimento para reduzir a jornada. A redução pelo sindicato, sinto que é temerária porque o sindicato é um órgão político. Aí é feito um acerto entre os dirigentes dos empregados e dos empregadores para aprovar a convenção. Pode? Hoje pode, está na lei. Mas o que nós certamente já vamos colhendo ainda de uma forma não tão significativa, porque a reforma é muito nova, nem todos os sindicatos autorizaram essa alteração, não é? Mas o que nós vamos colher ao longo do tempo? Certamente um aumento nos acidentes de trabalho. E diga-se de passagem, né? Vamos colocando, o Brasil é só o 4º país no mundo em acidentes de trabalho. Muito bom, meu amigo, né? E para a gente concluir aqui o intervalo, né, da refeição, antes de partirmos para os acidentes de trabalho propriamente dito, devo lembrar que o parágrafo 4º alterou aí a forma de remuneração, a forma da indenização do empregador quando não cumpria, né? Então, o empregador, antes da reforma trabalhista, se o empregado comprovasse lá no processo que não fruía os 30 minutos, que fruía, por exemplo, 40 minutos, o empregador ia ter que pagar 1 hora do intervalo cheia como hora extra, integrava no salário e tinha os reflexos que a gente já comentou. Muito bem. E hoje, por conta da reforma trabalhista, o mesmo exemplo. Se o empregado provar que fruía lá 40 minutos, o empregador não vai ser condenado mais em 1 hora, e sim só nos minutos faltantes. Ou seja, 40 minutos falta para 1 hora, 20 minutos. Então, vai pagar só os 20 minutos. E é indenizatório, é uma espécie de multa, acrescido sim de 50% a respeito do percentual, mas não vai integrar no salário do empregado, então não vai ter reflexo. E vai pagar só os 20 minutos, acrescido de 50% do proporcional da hora. Então, veja que realmente para o empregado isso daqui foi uma alteração bastante prejudicial. Mas, enfim, está na lei e quem sou eu para criticar a lei? Vamos nessa, meu amigo, virando a página, como a gente comentou na abertura deste bloco, não é? Deste 5º bloco, nós já vamos partir para o 4º tema, que é o acidente de trabalho. Preliminarmente, olha, é lógico que nós não vamos fazer aqui um curso de acidente de trabalho, né? Não há sentido. Aqui na Faculdade Legal nós temos uma
um MBA em acidente de trabalho, muito legal, coordenação do professor Rogério Martir na parte trabalhista, e tem também a previdenciária. Então, se você quiser ficar fera no acidente de trabalho, e aí não só para a construção civil, para todos os segmentos, né, vale muito a pena você fazer esse MBA. E também disponibilizo já, a título de informação, um curso que eu tenho específico de acidente de trabalho online aqui na Faculdade Legal e voltado para a advocacia do empregado. Um curso bacana, aí, com mais de 20 horas de duração, para você entender todos os meandros do acidente de trabalho. E vou trazer o contexto dele aqui para a construção civil. Bora lá. Onde está esse negócio de acidente de trabalho na lei? Está na lei 8.213. Aí você vai falar assim, mas Custódio, essa lei é previdenciária, o que tem a ver esse negócio aí aqui com a Justiça do Trabalho? A CLT não prevê nada de acidente de trabalho. Todos os conceitos, previsões legais, trazemos da lei 8.213, que é sim uma lei previdenciária. Ué, aí como que uma lei que institui, que prevê benefício previdenciário, pode valer aqui contra o empregador? E vale. Por quê? Porque ela traz os conceitos. O que é um acidente de trabalho típico, o que é doença profissional, o que é doença do trabalho, o que é com causa, o que é acidente de trabalho por equiparação. Né? Que são N hipóteses. Evidente que a gente não vai ver tudo isso aqui, porque não é um curso de acidente de trabalho. Né? Isso aí eu abordo lá, por exemplo, no meu curso de acidente de trabalho. Então, aqui, nós vamos focado trazendo o caminho, então, para a construção civil. Nesse contexto, o que é interessante ficar claro para você, advogado, sobretudo se não tem muita veia aí no acidente de trabalho. Então, vamos imaginar, ocorreu um acidente de trabalho na construção civil, o empregado, por não estar utilizando uma bota correta, um EPI correto, ele acabou por escorregar e cair. Ao cair, olha isso, não é exagero, isso acontece muito. Nesse curso eu ia utilizar imagens, mas aí eu fui orientado a não utilizar, mas enfim, vamos lá. Então, o empregado caiu e construção civil, então estão lá os vergalhões nas colunas, né, ponta de ferro, caiu com o rosto em cima daquilo e ficou lá, varou tudo o ferro na cabeça do trabalhador. Então, acontece isso? Acontece. Morreu? Não, nesse caso não morreu. Quantos morrem? Muitos morrem, mas muitos morrem mesmo. Né? E aí aconteceu esse acidente de trabalho. Muitas vezes, o que o advogado vê? O advogado, sobretudo previdenciarista, ele vê ali um benefício previdenciário. E tem mesmo benefício previdenciário? Tem. Mas esse mesmo acidente também pode caber uma ação trabalhista contra o empregador? Pode. Para postular benefício previdenciário? Não. Para postular benefício previdenciário é lá no INSS, na via administrativa, ou mesmo para postular lá a implantação de um benefício previdenciário, ou a conversão do benefício 31 para o benefício 91, tudo lá no âmbito previdenciário. E aqui na Justiça do Trabalho? Aqui na Justiça do Trabalho eu posso entrar com uma ação contra o empregador postulando o quê? Indenização. Que são as indenizações, assim, milionárias, porque envolve lá o pensionamento. Então, muitas vezes, tem lá um acidente de trabalho, né, que gera uma ação contra o empregador, e muitas vezes o advogado não enxerga isso daí. Ele fica só lá no previdenciário. O que não significa dizer também que todo e qualquer acidente que ocorrer, que você tem líquido certo uma ação contra o empregador. Não é assim. Por que não é assim? Porque uma coisa é o acidente de trabalho e o benefício previdenciário. Basta ficar afastado 15 dias, que aí já vai ser direcionado lá para o INSS e vai ver lá o benefício que o perito vai conceder, se é o 31, se é o 91. O 31 é o auxílio doença comum. O auxílio 91 é o auxílio doença por acidente de trabalho. Esse que é o bacana, esse é o que dá estabilidade, esse que o empregador vai ter que continuar recolhendo fundo de garantia, enfim. Esse daí, para o empregado, é o melhor. Só que muitas vezes é um acidente de trabalho bárbaro e o perito do INSS dá lá o 31. Né? E aí? Aí o advogado previdenciarista vai ter que saber entrar lá e se virar com isso daí, e ainda lá na via administrativa pedir a conversão, ou mesmo na via judicial, lá na Justiça Federal, para pedir a conversão, não é contra o INSS. Muito bem. Então, eu estou te mostrando uma via previdenciária para contextualizar.
E aí, esse acidente de trabalho, não aquele do ferro que passou na cabeça do trabalhador, mas vamos imaginar um outro acidente de trabalho. Agora, a título de exemplo, o empregado escorregou também, caiu, ou estava trabalhando no andaime e caiu. Por algum motivo. Escorregou, caiu. Muito bem. Tem que ser apurado o motivo? Tem. Pode ser culpa do próprio empregado, que não estava prestando atenção no serviço. Mas pode ser um acidente que esse empregado caiu e que ele vai ter que ficar afastado porque torceu o pé. Mas foi só isso. Não tem sequela. Não tem limitação da capacidade de trabalho. Esse é o ponto. Não tem limitação da capacidade de trabalho. Ele vai ficar afastado um tempo para se recuperar, mas pode voltar a trabalhar normalmente. O que é isso aí? Isso aí é um acidente de trabalho? É. Tem repercussão previdenciária? Tem. Por quê? Porque o empregado é um segurado do INSS. Como se ele fosse um segurado de uma seguradora qualquer. De um bem qualquer segurado, um veículo, enfim, uma residência assim, que tem seguro. O empregado, ele, ao ser contratado, carteira anotada, ele se torna um cidadão empregado e também um segurado do INSS. O empregador recolhe o SAT, seguro acidente de trabalho, e esse empregado vai ser atendido lá na seguradora, que é o INSS. Então, ele vai receber o benefício dele. E aí? Aí ele fica afastado um tempinho e volta a trabalhar. Ele voltou a trabalhar. Ele tem sequela do acidente? Foi reduzida a capacidade de trabalho desse empregado? Não. Então, não adianta, eu vou entrar com ação contra o empregador para postular o quê? Indenização material, limitação da capacidade de trabalho, não tem. Ah, custódio, mas não tem aí um dano moral? Aí tem, né? De repente, né, por culpa da empresa, esse empregado sofreu lá um acidente de trabalho, teve que ficar afastado, perdeu alguns compromissos, gerou um desgaste íntimo. É desagradável, né? Ter que ficar com o pé engessado, tomar injeção. Isso causa uma chateação, isso é dano moral. Então, eu poderia entrar com uma ação contra o empregador para postular só o dano moral? Pode. Mas pensionamento, a ação que é bacana mesmo, não. Compara esse acidente com aquele do camarada que teve o vergalhão enfiado na cabeça. Aquele lá pode ter sequelas irreversíveis para o resto da vida. Ali tem pensionamento, calculado em cima da redução da capacidade de trabalho dele. Quem vai me falar qual é a redução da capacidade de trabalho? O perito que vai atuar na vara do trabalho. Vai fazer uma perícia e deve fazer uma vistoria no local de trabalho, né? Resolução aí 2183 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, que determina, que prevê que o perito médico tem que ir lá no local de trabalho. Mas eles vão? Não. O mundo acaba, mas o doutor médico, a doutora médica, não sai do arzinho condicionado lá, lá do seu consultório para ir fazer diligência em empresa. Não vai. Então, você tem que saber impugnar isso aí. Dica para você, hein? Muito bem. O coração de uma ação de acidente de trabalho contra o empregador é a petição de quesitos, meu amigo. Então, no meu curso lá de acidente de trabalho, eu ensino você a pensar e fazer petição de quesitos com fundamento nas NRs, no programa Trabalho Seguro do TST e na resolução do Conselho Federal de Medicina que eu te orientei. Enfim, essa preliminar é para te demonstrar o quê? Não é todo e qualquer acidente de trabalho que você tem garantido uma ação contra o empregador para postular o que interessa, que é o pensionamento. Não é toda ação. Tem que ter uma redução significativa da capacidade de trabalho. Do contrário, no exemplo lá do empregado que não teve sequela, é uma ação, caso você for entrar, meramente aí para postular um dano moral. Mas geralmente o empregado continua trabalhando, fica delicado entrar com ação, enfim. O importante é você estar bem orientado. Sem contar que a Justiça do Trabalho, para condenar em dano moral, é um horror. Fica até uma crítica mesmo aqui à Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho, ela incentiva os empregadores a não cumprir as normas. Porque o empregador não cumpre. Porque não cumpre mesmo. O Brasil é o quarto país do mundo. O Brasil é um açougue. O Brasil é o quarto país do mundo em acidente de trabalho. Né? Os empregados morrem trabalhando, sofrem sequelas significativas, e aí o empregador é condenado a dano moral do empregado que perdeu o braço, 50 mil. Quanto será que vale o braço de um juiz, né?
de uma juíza. O do empregado parece que vale 20 mil, 30. Tá bom, né? Não é meu braço, né? Mas, enfim, é esse tipo de coisa aí. Então, numa ação, para você postular só o dano moral, aí é meio... não muito interessante, né? Até por conta da indenização. Agora, havendo redução da capacidade de trabalho, meu amigo, aí é uma ação bacana que você tem, que vale a pena, então, entrar. Dica: como fazer o pedido, porque senão você limita a condenação. Veja, tem um meandro danado nesse meio aí que você tem que saber advogar. E, naturalmente, né? Eu sempre me pergunto, professor Custódio, então como que eu devo fazer isso, tal? Primeiro, esse nosso curso, construção civil. Estou falando tudo da construção civil dentro do contexto do direito do trabalho, do exercício da advocacia trabalhista na construção civil. Agora, não dá para falar de tudo o que o advogado tem que fazer dentro do processo. Por isso que tem cursos. Né? Então, não estou aqui vendendo curso. Você faz o curso se você quiser, você vai aprender se você quiser. Então, no acidente de trabalho específico, eu tenho o curso de acidente de trabalho. E como fazer uma petição inicial, como narrar fato, como entender essa narrativa de fato, como colocar isso no papel, como entrevistar, como fazer procuração, como fazer contrato de honorários, né? Como pensar para redigir, como fazer o pedido sem limitar a pretensão. Isso aí não é um curso de construção civil, isso aí está tudo lá no meu curso de formação do advogado trabalhista. É um super curso, com mais de 60 horas de duração, disponível para você aí na faculdade legal. No final desse material que você tem os links bem curtinho, 2 minutos, 4 minutos, eu explicando o conteúdo desses cursos, né? Até por curiosidade, acho que vale a pena o colega consultar. Muito bem. Explorando a Lei 8.213, dentro do contexto que eu apresentei, nós temos aí o artigo 19. Ele vai conceituar o que é acidente de trabalho. O que é? É aquele que ocorre no exercício do trabalho. Muito bem. Ou aí a serviço da empresa, né? Fora, ainda que do local do trabalho, mas a serviço da empresa. Ainda que doméstico, não é? Provocando o quê? Olha, tem que provocar. O que tem que provocar? Lesão corporal. Ou seja, tem que arrancar pedaço, orelha, perna, braço, dedo, tem que arrancar pedaço. Lesão corporal. Tem que furar o corpo, entendeu? É assim. Lesão corporal. Ou, olha, não tem lesão corporal, mas tem perturbação funcional. O que é perturbação funcional? É um órgão que não funciona direito. Braço, o empregado está inteiro. Ele não tem lesão corporal. Os 20 dedinhos dele estão aí. Os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, está tudo aí. Só que, por exemplo, de tanto carregar peso, hoje ele não consegue mais segurar uma folha de papel na mão. Perdeu o movimento, por exemplo, de pinça. Perdeu sensibilidade. O que é isso? Lesão corporal. Respirou muito pó. Travou o pulmão. São as doenças. Então, a perturbação funcional, ela está muito ligada às doenças. A perturbação funcional pode decorrer de um acidente que causou lesão corporal. Pode decorrer perturbação funcional também. Né? E aí caracteriza o acidente de trabalho. Mas não precisam estar presentes a lesão corporal e a perturbação funcional para caracterizar o acidente de trabalho. Veja que o legislador diz ou. Então, perturbação funcional ou lesão corporal. Teve isso? Teve isso. Você entendeu que houve isso na entrevista? Entendi que houve isso na entrevista. Acabou aí? Não. Continua a lei. Diz assim: tem que ter, então, tem que provocar o acidente de trabalho, tem que provocar lesão corporal ou perturbação funcional, com que resultado? Que cause o quê? A morte do trabalhador. Nossa, mas morre trabalhador brasileiro? Pesquisa um pouco na internet para você ver o que morre de trabalhador brasileiro. E trabalhadora também. Se não morrer, tem que causar o quê? Perda ou redução permanente ou ainda que temporária. Do quê? Da capacidade de trabalho. Então, meu amigo, é aí que está o acidente de trabalho. Tem que causar lesão corporal ou perturbação funcional. Tem que provocar, tem que causar. Né?
E aí, essa lesão corporal ou a perturbação funcional tem que levar à morte do trabalhador ou da trabalhadora, ou então tem que reduzir a sua capacidade de trabalho. Ao distribuir a petição inicial, eu não sei qual é o coeficiente da redução da capacidade de trabalho. Lógico, eu sou advogado, eu não sou médico, não sou bidu para saber a redução da capacidade de trabalho. Quem vai dizer? O perito que vai atuar na vara do trabalho. Daí a importância de saber indicar um valor ao pedido. Do contrário, você limita a condenação. Vamos imaginar um empregado que ganha lá R$ 4.000, teve redução da capacidade de trabalho em 50%, em 80%, em 100%. Esse empregado tem 30 anos, um jovem trabalhador. A indenização, se for em parcela única, é paga em uma só vez, que vai chegar lá em quase 80 anos. Então, estamos falando aí de 50 anos de indenização. Se você souber fazer o pedido, 50 anos de indenização vezes 13 meses, olha quanto que já vai dar. Vezes R$ 4.000, que é o salário dele, quanto que deu essa indenização? Mas é esse o valor que você vai indicar na inicial? Não, por quê? Porque você não tem o coeficiente da redução da capacidade de trabalho. Então, você não tem como indicar esse valor astronômico. E aí? Aí você tem que saber indicar esse valor, não é? E isso, lógico, eu ensino no nosso curso Super Formação do Advogado Trabalhista e também no de acidente de trabalho, que não é o foco do encontro de hoje, não é? Muito bem. Fora o acidente de trabalho típico, que é o que ocorre no local de trabalho, ou fora do local de trabalho, a serviço do empregador, que a gente acabou de estudar no artigo 19, nós vamos ter o quê? O acidente de trabalho atípico, que são as doenças ocupacionais, que por sua vez se subdivide em doença profissional e também doença do trabalho. Muito bem. A doença profissional, doença do trabalho, estão aí no artigo 20 da 8.213. E qual a diferença entre a doença profissional e a doença do trabalho? A doença profissional, ela vem da atividade específica da função do empregado, da profissão desse empregado, essa doença profissional. Então, uma doença, vamos supor, um empregado que trabalhe, vamos imaginar um exemplo, numa mina que explora lá um tipo de pedra. Ele está respirando aquele pó. Então, ele pode desenvolver uma doença por conta daquele contexto. Essa doença respiratória que ele vem a desenvolver chama-se doença profissional, não é? Por que doença profissional? Porque veio da atividade específica dele, essa doença profissional. Vamos encaixar a doença do trabalho? Vamos imaginar um eletricista que trabalha lá naquela mina, por exemplo. O que esse eletricista, ele é um trabalhador atípico na exploração da atividade daquele empregador. Porque o eletricista não é um mineiro, ele não está trabalhando na mina em si. Na atividade fim de extração do minério, ele é um eletricista. Mas ele pode vir a desenvolver essa mesma doença? Pode, porque o ambiente é o mesmo. Só que aí a doença dele não vai ser profissional. A doença dele vai ser do trabalho. Então, isso aqui é só para te dar uma orientação. É evidente que eu não tenho objetivo aqui de te dar um curso do acidente de trabalho. Porque, como a gente já explicou, não é o objetivo do curso, não é? Tanto que eu preparei ainda nesse contexto do acidente de trabalho, eu separei um quadrinho para te mostrar quais são as principais doenças voltadas especificamente à construção civil, as doenças ocupacionais da construção civil, e as principais causas de acidente de trabalho típico também da construção civil. Então, esse é o caminho para a gente ter bem claro quando é e quando é uma outra doença. A respeito dos benefícios, aqui eu já comentei. E agora, a respeito da caracterização do acidente de trabalho, eu já volto no próximo bloco para contextualizar a caracterização do acidente de trabalho e, em seguida, a gente estuda a jurisprudência. Perfeito, meu amigo? Já voltamos, doutora, concluindo o quinto bloco.